Olá, tudo bom? Eu quero falar sobre ansiedade. Em primeiro lugar, ansiedade é algo natural de todo ser humano, tá? O nosso cérebro, ele é programado para nos despertar sempre que houver uma ameaça. Então, essa ansiedade, esse tipo de ansiedade é extremamente natural e não tem absolutamente nenhum problema nisso. A questão é que nós estamos vivendo dias em que nós temos muitas variáveis que estão influenciando o nosso psiquismo, né? Além das experiências em si, né? Muitas pessoas já passaram por muitos problemas. Muitas pessoas têm questões emocionais inconscientes que produzem ansiedade. A ansiedade ela pode se iniciar na tenra infância, normalmente às vezes no início, logo quando a criança nasce, quando está mamando, enfim, há várias origens de ansiedade. Eu queria falar assim diretamente sobre a diferença, né, entre a ansiedade natural, né, e a ansiedade sintomática. A ansiedade sintomática é aquele medo de muitas vezes do que a gente não sabe, do desconhecido, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é algo que produz muitas substâncias no nosso corpo quando nós estamos diante de uma ameaça. Porém, essas ameaças elas podem ser reais ou imaginárias. Muitas vezes elas não são imaginárias, mas são frutos de experiências dolorosas do passado, ok? Então elas ficam registradas e sempre que existe, que a pessoa vê, ou ouve, ou sente um cheiro, ou qualquer tipo que a gente chama de gatilho, aciona o cérebro e a gente fica se sentindo extremamente ansioso e muitas vezes não sabe por quê, né? E aí essas substâncias são liberadas no nosso corpo, né? Noradrenalina, eu esqueci o nome do outro agora, é muito conhecido, mas eu esqueci. Depois eu lembro. E isso causa muito mal no nosso organismo, né? A grande questão é que a diferença entre a ansiedade natural e a sintomática, em primeiro lugar, é porque ela passa muito tempo acontecendo, ela tem um prazo longo, de no mínimo pelo menos 6 meses, a pessoa está vivendo um quadro ansioso, de crise de ansiedade ou mesmo de ansiedade. E muitas vezes não sabe por quê, né? E além disso, né, a pessoa fica com uma sensação de que algo muito ruim vai acontecer, mas ela não sabe o que, né? Porém, tem uma característica muito específica que difere da ansiedade natural, que é a seguinte questão. O que a gente sente diante de um evento, quando vem um gatilho e aciona no nosso organismo essa ansiedade, no nosso psiquismo, normalmente o que as pessoas sentem não são compatíveis com esse evento. Vou dar um exemplo. Eu estou falando em termos de proporcionalidade, né? Por exemplo, se você tem uma ansiedade porque amanhã, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, é natural você se sentir ansioso, né? Há casos em que a pessoa até
fica com dificuldade de dormir, preocupado e tal, mas ok, é natural. A questão é que é quando isso passa dessa proporção, né? E muitas vezes não se sabe por que estamos sentindo essa ansiedade. Mas muitas vezes sabemos. Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem melhor. Eu já atendi casos em que a pessoa foi fazer a prova do Enem, chegou lá, ela simplesmente não conseguiu fazer, voltou, né? Ela já estava num estado de ansiedade muito grande, né? Mas assim, aquele evento paralisou essa pessoa. Ou seja, uma prova do Enem é uma coisa que realmente traz ansiedade, preocupação, porque existem vários fatores inerentes nesse processo. Mas assim, quando essa ansiedade perpassa essas questões e faz com que você se paralise, né, e fique assim, sem conseguir executar uma atividade que seria natural, aí a gente já pode dizer que ela é sintomática, né? Normalmente, a ansiedade, quando ela é sintomática, ela tende a evoluir, produzindo outras comorbidades, né? Como depressão, síndrome de pânico, em casos mais graves, a síndrome de burnout, né? O estresse pós-traumático, mas isso são questões que a gente precisaria falar sobre detalhadamente sobre cada caso, né? Por exemplo, no estresse pós-traumático, em geral, né, acontece quando a pessoa sofreu algum trauma muito grande. O estresse pós-traumático ele é muito comum nos Estados Unidos, ou muito comum em países onde a pessoa vivencia muito a guerra, né? Soldados, militares que viram muita coisa aterrorizante. Normalmente, quando eles voltam, eles têm normalmente um sintoma como esse, né? E não é fácil, não. É um sintoma muito, muito complicado, muito complexo. Enfim, quando você olha assim, tem um evento ali e aquilo tá me paralisando, me causando um mal, onde a minha vida se torna mais difícil, quando aquilo me afeta de forma que a minha vida fica ou paralisada ou complicada de alguma forma, seja na família, seja na vida social, seja no trabalho, em qualquer área da vida, quando essa ansiedade passa a complicar a nossa vida diária, a gente pode dizer que já estamos falando de uma ansiedade sintomática, né? Outra característica é quando não só o evento é desproporcional, né? Mas quando a durabilidade, o evento, ele não é compatível com esse mesmo sentimento, né? Eu estou falando de intensidade e estou falando de qualidade de sentimento, né? Ou seja, às vezes você tem uma crise de ansiedade por um evento muito simples, né? Isso é intensidade. Quer dizer, o evento é simples, ele é uma coisa diária e você sente uma crise de ansiedade ou está muito ansiosa. Às vezes você não sabe por que está tão ansiosa. E isso a gente vai ter que checar, né? Normalmente você vai precisar pedir ajuda profissional para entender isso, porque nós
teoricamente, somos 90% inconscientes. Isso é muito, né, interessante, né, estranho de falar. Mas o nosso psiquismo, ele já é provado, né, que nós somos quase 90% inconscientes, ou seja, 90% do nosso psiquismo é como se fosse um iceberg, né? A ponta do iceberg é o consciente, é aquilo que a gente vê, a gente percebe, a gente consegue elaborar. O que está embaixo, né, que está no mar, que a gente não vê, não sente, não entende, aquilo que é desconhecido, aquilo que às vezes a gente nem quer saber, a gente procura, né, nem pensar, tá inconsciente. Normalmente a gente nega, a gente tem uma coisa chamada resistência, que é uma defesa do ego, que impede da gente deixar que as coisas inconscientes venham à consciência. Daí a importância de uma terapia, de uma psicoterapia, ok? Então fica aqui o meu recado e até o próximo vídeo.